Buracos negros não foram descobertos através de um telescópio. A verdade é que eles vieram de uma previsão teórica. E sabe o que é mais curioso? Quando os físicos chegaram nessa ideia, a maioria deles nem acreditavam nessa possibilidade. Hoje nós sabemos que buracos negros existem, por vários tipos de fenômenos, como estrelas orbitando um ponto invisível ou núcleos supermassivos de galáxias. Mas como é que essa ideia saiu de "isso é uma loucura matemática" para "existe um no centro da nossa galáxia"? A primeira ideia de buraco negro não surgiu como nós imaginamos no período da relatividade geral. Ela é muito mais antiga do que parece. Ela surgiu no século XVIII com um cientista britânico chamado John Michell. Apenas usando as ideias de Newton, ele previu que poderia existir uma estrela tão grande, tão massiva, que nem mesmo a luz poderia escapar dela. E lembrando, nesse período, a luz não era considerada uma onda como nós a vemos hoje, e sim como uma partícula. Então, ela sendo uma partícula, ela poderia cair. Mas por mais que a ideia fosse muito cativante, não existia uma tecnologia para nos auxiliar a observar esse fenômeno. Não é à toa que o próprio John Michell cria que essas estrelas seriam invisíveis, logo não poderiam ser vistas. Mas a partir de 1915, com a publicação da relatividade geral de Albert Einstein, as coisas começaram a mudar bastante. Apenas um ano após a publicação, o físico alemão Karl Schwarzschild conseguiu responder uma das equações de Einstein. Mas a conclusão que o Schwarzschild chegou não agradou nem a ele nem o próprio Einstein, pois a conclusão foi que existia um ponto de densidade infinita, ou como nós chamamos hoje, singularidade. Einstein acreditava que por algum motivo a natureza impediria um colapso total desse objeto para uma densidade infinita, e a partir disso a ideia foi esquecida por alguns anos. Mas as dúvidas surgiram, principalmente pelo fato de que não havia nenhuma prova da existência desses tipos de objetos e nem nós sabíamos como poderiam ser observados. Mas a partir de 1930 as coisas começaram a mudar. O físico Chandrasekhar chegou à conclusão de que poderia existir uma estrela com uma massa tão grande que nada poderia impedir seu colapso total a partir da gravidade, que formaria por consequência um ponto de alta densidade no espaço-tempo. Ele chegou à conclusão que só era necessário 1,4 vezes a massa do Sol para que essa estrela pudesse colapsar e se tornar um objeto misterioso. E o físico Robert Oppenheimer, sim, aquele mesmo do Projeto Manhattan, também começou seus estudos acerca desse objeto. E a partir disso começou a existir um consenso mais geral acerca da existência desse objeto. Mas foi somente na década de 60 que essa ideia foi levada muito mais a sério, com fortes evidências dela, como por exemplo, raios-x tão potentes que não parecia ser algo natural, estrelas orbitando um ponto invisível ou então o nada, e centros estelares tão massivos que era impossível somente estrelas existirem ali. Mas em 1971, o objeto Cygnus X1 foi considerado um dos principais candidatos a buracos negros, e assim a ideia foi levada muito mais a sério. Ele emitia raio-x vindo de matéria sendo engolida, o que por consequência se encaixaria exatamente na ideia de um buraco negro. Mas mesmo assim nós não tínhamos uma ideia 100% concreta. Mas a partir dos anos 2000, nós conseguimos ter muito mais evidências acerca da existência de buracos negros. Como por exemplo, em 2015 foi detectado ondas gravitacionais vindo das fusões de dois buracos negros. Era a única explicação plausível para isso, mas foi somente em 2019 que nós tivemos a prova concreta, para que não restasse mais nenhuma dúvida sobre a existência de buracos negros. Foi tirada a primeira fotografia de um buraco negro, conhecido como M87, a estrela que ficava localizada na galáxia M87. E em 2019 nós tivemos um passo muito maior do que esse. Nós conseguimos capturar o buraco negro que existe no centro da nossa galáxia, conhecido como Sagitários, a estrela. É interessante saber como as ideias na ciência podem mudar de patamar tão rápido, sendo consideradas há 100 anos atrás uma total bobagem ou loucura, e hoje tendo fortes evidências que não deixam nenhuma dúvida. A verdade é que com muito esforço e com muita dedicação, a ciência conseguiu provar a existência de um dos objetos mais misteriosos da história. Então é isso, e até um outro dia.